Mas se nós entendemos a dinâmica de interação e da entrega, nós não vamos a lugar nenhum. Agora a gente vai falar sobre o mover, experiências, né, a unção do Espírito, a operação dos dons. Tudo está relacionado com a ideia e o conceito de interação. Atos capítulo 2, versículo 4. No dia de Pentecostes, quando a promessa de Deus, feita por meio de Joel, reforçada por meio de Jesus, se cumpre. O que aconteceu? Atos 2,4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Falar em línguas, que eu creio ser uma evidência física inicial do batismo no Espírito Santo, foi experimentada. Agora, eu não sei o que você pensa. Quando me começaram a pregar sobre isso, eu olhava para isso com certo medo, com uma reserva, mas eu achava que o Espírito Santo ia entrar em mim, que ele ia pegar minha boca, que ele é que falaria, depois ia ficar me perguntando o que é que aconteceu. Mas não é assim que funciona. Se você olhar quem falou em línguas, a Bíblia diz que as pessoas que foram cheias do Espírito, elas passaram a falar em línguas. Quem fala em línguas somos nós. O que nós falamos, aí sim, a Bíblia diz, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então ele concede o que falar, mas quem fala é a gente. Nunca se trata dele sozinho, nem da gente sozinho, sempre é interação. Agora, nessa dinâmica eu lembro, quando muitas vezes eu pegava as filas de oração, vamos buscar o batismo do Espírito Santo. E eu digo que o problema não é alguém orar por você e você não ser batizado logo no começo. O ruim é quando o da frente é, o de trás é, o da direita é, o da esquerda, e você sobra. Às vezes eu dizia para Deus, qual é o seu problema comigo? Aí eu lembro que eu ficava assim, gente, me ajuda, eu quero chegar lá. Aí alguns pastores, às vezes querendo explicar, ou eles não explicavam direito, ou a gente não tinha maturidade para entender. Eu lembro de um que estava tentando explicar, olha, não é Deus sozinho, Ele vai te inspirar, mas tem a sua parte. E aí, para explicar isso, ele citou um texto que me deixou as coisas mais confusas. Um texto lá do livro de Salmos, onde Deus diz, abre bem a tua boca e eu encherei. Ele está dizendo, tem a sua parte e tem a dele. E eu fiquei um tempão lá, com a bocona aberta, que chegava a doer o maxilar e não aconteceu nada. Né? Demorou para eu entender um pouco essas explicações. Espera aí, não é ele sozinho, não. Graças a Deus também não é a gente sozinho, também não. Quando falamos sobre os dons, 1 Coríntios 12, 2, o apóstolo Paulo diz com clareza, por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, profetizar significa falar por outro. Então ele diz que alguém pode falar pelo Espírito. Isso significa que quem está falando é quem profetiza. Mas o que ele fala é concedido por quem? Pelo Espírito Santo. Aliás, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, diz, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quem falou? Os homens. De onde veio a mensagem? Da parte de Deus. Por quê? Porque foram movidos, inspirados pelo Espírito de Deus. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 14, nós vemos o apóstolo dizendo ao seu discípulo, não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. A palavra dom aqui é carisma. Está falando das manifestações do Espírito. E as manifestações do Espírito, obviamente, não teria esse nome se não procedesse dele, mas não é algo que acontece isolado da nossa participação. Aliás, Paulo escreve e diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Por que que a profecia, que é a inspiração, depende do conhecimento? Porque tem a nossa participação, então Deus nos inspira. Eu me lembro, alguns anos atrás, vontade de falar alguns anos, há uns 30 anos atrás, a gente estava ministrando aqui em Curitiba e eu vi um profeta dando uma palavra para outro pastor. Esse pastor trabalhava muito, cuidando, pastoreando pastores. E ele começou a profetizar e falar da crise que esse homem estava vivendo, quão sobrecarregado, desanimado, a ponto de desistir que ele estava. Enquanto dava a palavra profética, ele deu um exemplo, né, a respeito do rim. Ele falou assim, olha, o rim é responsável por filtrar os líquidos do corpo. E ele tem que segurar as impurezas para fazer bem para o corpo. Mas se ele mesmo não tiver um processo de hidratação que o limpe, ele sobrecarrega e vai entrar em colapso. Ele falou, não adianta Deus te levantar para filtrar tudo na vida de outros e você não se expor às águas da presença dele. Ou você entra no lugar de deixar as águas do Espírito te tocar profundamente, ou você não vai aguentar o ministério. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, nem na escola eu aprendi tanto sobre o rim, como nessa palavra profética.